Você já teve aquela sensação de ver algo inexplicado, sobretudo quando isso tem uma forma de algum animal e não sabe exatamente explicar o que você viu ou nem sequer o porquê você viu aquilo? Essa foi exatamente a experiência de um morador que tinha um sítio próximo à rodovia dos Bandeirantes, que interligava aquela região à cidade de Mojimirim. E isso aconteceu exatamente em um período do ano de 2013. Porém, meus amigos, esse relato está apenas começando. Afinal de contas, está entrando no ar a nossa série Vídeo Mistério. O seu João Mendes hoje tem 54 anos e ele nos enviou esse relato já há alguns meses aqui para o canal. Então somente agora eu tive a oportunidade de estudar, montar o roteiro para a gente poder estar batendo esse papo de uma maneira mais clara. Era o ano de 2013, mais precisamente próximo ao mês de abril. E o seu João até hoje tem esse sítio na rodovia dos Bandeirantes, ou próximo a ela pelo menos, que ele usa como uma espécie de casa de veraneio. Quando ele quer tirar algumas horas de folga, ele acaba indo para aquele local, levando alguns amigos para fazer um churrasquinho, ou até mesmo para ficar sozinho ali e passar alguns dias com a família. Enquanto ele dormia no período da noite em uma casa que ele descreve ser bem pitoresca, com cerca de 4 ou 5 cômodos, mais uma varanda, ele escutou o latido de 2 cães de guarda que ele mantém naquele local e achou muito estranho, pois sempre quando os cachorros ladram durante a noite, eles param quando é algum movimento que passa, algum carro que passa próximo da rodovia ou algum animal silvestre que pode estar chamando a atenção deles. Mas não, os cachorros estavam latindo exatamente a noite inteira sem parar. Quando era mais ou menos por volta de 4 horas, ele pegou uma espécie de facão, como ele descreve, aqueles que geralmente o pessoal usa para roçar o mato, e saiu lá conversando, né, com os cachorros, né, claro, para os cachorros ficarem quietos, tal, mas já atento para o que poderia estar acontecendo ali naquela região. E para sua estranheza e espanto, ele notou que havia algo do lado esquerdo da casa, exatamente no local que o mato estava mais alto, que se mexia por ali, como se fossem pessoas de fato que estivessem passando, correndo ali pelaquele lado do mato. O senhor João pensou sim estar chamando a polícia, mas preferiu esperar um pouco, mesmo porque ele estava com a sua namorada e a sua enteada que estavam dormindo. Ele não queria, de certa forma, levantar nenhum alarde falso para assustá-las exatamente naquele horário da madrugada. Pois bem, tudo cessou, os cachorros pararam de latir, ele voltou a dormir. Quando foi exatamente no 3º dia que ele estava ali, a sua namorada com a sua enteada voltaram para a cidade e ele decidiu ficar ali, afinal de contas ele queria cuidar de algumas manutenções que ele tinha que fazer no sítio. E mais uma vez, durante o período da noite, os cachorros começaram a latir como num outro dia. Ele saiu na janela e, para sua estranheza, ele viu 2 criaturas com uma forma para lá de estranha, que não se assemelhavam nem um pouco a um ser humano e tampouco a um animal.
essas criaturas tinham pernas finas e longas, como se tivesse ali pelo menos cerca de 1,80 m a 1,90 m de altura, andavam arcadas, braços finos e espantem. Um crânio que se assemelhava a algum tipo de inseto. É assim mesmo que ele descreve. Mas ele não conseguiu enxergar os detalhes, afinal de contas, a penumbra da madrugada, que já caía aquele horário, não deixou com que ele percebesse os detalhes. O João até brinca que se beliscou para pensar que ele não estava sonhando, porque ele tomou um tremendo choque. Ele diz que foi a sensação como se tivesse visto um louva-a-Deus gigante. Mas as criaturas, de certa forma, apresentavam algum tipo de inteligência, pois, mesmo com os cachorros latindo e ameaçando partir para cima delas, elas estavam procurando alguma coisa que estava ali pelo chão. Mais uma vez, o João evitou em tentar chamar algum tipo de autoridade, pois ele pensou que, se ele o fizesse, poderiam achar que ele estava ficando lelé da cuca, alguma coisa desse tipo. E mais uma vez, como ele descreve, de uma maneira até engraçada, né, no relato que nos enviou, como ele é um cabra macho, ele pegou de novo o facão e saiu na varanda. Só que exatamente essas criaturas haviam desaparecido. Ele permaneceu no sítio, e quando foi por volta de uma semana depois, ele acabou avistando mais uma vez, dessa vez uma dessas criaturas, ao longo do terreno que tinha no fundo da casa dele. E ela estava de pé, também fazendo movimentos como se estivesse procurando alguma coisa. Só que apenas um detalhe, pessoal. Dessa vez foi durante o dia. Ele diz que era por volta de 15h30, 16 horas mais ou menos, quando ele estava exatamente dando comida para os cachorros. E o que ele estranhou também dessa vez é que, em vez dos cachorros começarem a latir, os cachorros se amedrontaram, fizeram aquele som como se fosse quando o cachorro está chorando, algo do tipo, e simplesmente se encolheram, o que fez ele desconfiar que possivelmente em uma dessas noites essa criatura, ou junto com a outra que ele avistou também, pudesse ter ameaçado ou feito alguma coisa para os cachorros estarem inibidos e com medo deles ali os avistando, ou até mesmo sentindo o faro dessas estranhas criaturas. Eu acabei pesquisando, até mesmo em relatos de ufólogos que nós já entrevistamos aqui mesmo nesse canal, e existe uma forma de seres alienígenas que são chamados de insetoides, alguma coisa do tipo. Mas no relato não existe nenhum tipo de citação a luzes, algum tipo de aeronave que foi avistada na região exatamente nessa época, porque quase sempre, quando o fato está direcionado à aparição de um contato de primeiro grau, né, supostamente quando é indicado quando alguma pessoa vê algum tipo de forma de extraterrestre, é seguido de avistamento de OVNIs, luzes ou coisa do tipo. Já aqui no relato do seu João Mendes, absolutamente nada disso é citado. Ele apenas teve por 3 vezes contato visual com essas criaturas. E foi somente nesse período. E ele disse que não ficou com medo. E até disse que, como eu citei ainda há pouco para vocês, que se as criaturas chegassem perto, ele iria partir para cima como um bom cabra-macho para tentar até mesmo se pegar ali e tirá-las do sítio dele.
Hoje ele ainda possui essa propriedade, ao qual ele pediu para que não divulgássemos fotos do local, até mesmo por uma questão de privacidade, acredito que da família. Mas durante esse período que nós citamos aqui, de 7 anos atrás, até hoje, ele disse que nunca mais avistou nada de anormal no local. Porém, hoje ele diz que vai melhor precavido para com a segurança dele e dos familiares quando vão passar exatamente algum tipo de período de férias ou mesmo algum final de semana naquela região. É muito estranho. Porém, com certeza, ao longo das próximas semanas nós continuaremos com histórias tão assustadoras ou mesmo sinistras como essa aqui no nosso quadro Vídeo Mistério. Enquanto isso, eu vou deixando aqui na descrição o link com a playlist completa para que vocês possam acompanhar outros relatos interessantes, quanto esse que nós vimos hoje, e também a dica de outros vídeos que estão aparecendo agora, bem aqui ao meu lado, assim também como um botão de inscritos para que você continue ligado por aqui, claro, fazendo a sua inscrição. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder estar conversando com todos. Um grande abraço e até